Olá, começa agora o Religare, Conhecimento e Religião. Como compreender as narrativas sagradas de Gênesis que tratam sobre a origem do mundo e do ser humano? No programa de hoje, eu converso com o escritor e professor Frei Jacir de Freitas Faria. Ele é mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, ele é membro da Ordem dos Frades Menores e reitor do ISTA, o Instituto Santo Tomás de Aquino, de Belo Horizonte. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre mitos e contra-mitos no livro de Gênesis. Seja bem-vindo, Frei Jacir, um prazer recebê-lo aqui no Religare. É um prazer, é todo meu estar aqui com você, para poder ter a oportunidade de discutir uma temática tão importante como essa, mitos e contra-mitos, nas origens do cristianismo e do judaísmo, e essa relação, e como podemos compreender esses textos basilares dessas duas religiões que chegaram até nós. Sem dúvida, a nossa conversa vai ser muito boa e você pode nos acompanhar pelo canal Religare, Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. E hoje, o Frei Jacir trouxe um dos seus livros, As Mais Belas e Eternas Histórias de Nossas Origens, em Gênesis de 1 a 11. Você pode participar do sorteio desse livro escrevendo para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. E começando a falar, Frei Jacir, sobre este livro, não é? Qual que é a proposta, não é, de discutir, não é, sobre essas narrativas, né, da origem tão importantes para uma cultura como a nossa cultura judaico-cristã? Esse livro é fruto de vários anos de pesquisa, né, de trabalho da gente com a temática do Pentateuco. A gente leciona essa matéria. Então, Gênesis 1 a 11 é um dos blocos que pertence a essa temática dentro da Bíblia. E a preocupação é tentar compreender como essa temática, tão sólida no pensamento cristão e no pensamento judaico, né? Aliás, Gênesis 1 a 11, digo passagem, e Apocalipse são os evangelhos e Apocalipse são os três pontos assim mais conhecidos da Bíblia. E ele faz parte da nossa existência, porque todos nós somos eternos perguntadores, né? De onde viemos, para onde vamos, mas sobretudo qual a nossa origem. E se o povo de Israel teve essa preocupação de situar Israel na história do mundo e situar que nessa história do mundo está Deus e procurar e respondeu isso nesses textos de Gênesis 1 a 11, na continuidade, a partir de Jesus Cristo, o cristianismo também quer dar essa resposta com as primeiras comunidades. Não há cultura que não tenha elaborado seus mitos de origem, né? Todas elas têm uma perspectiva falando de origem, né? Cada um do ponto de vista da sua religião, do seu entendimento. Aqui a minha preocupação, e por isso o título, Mitos e Contra-mitos. Eu ia perguntar, o que é isso, né? Mitos e contra-mitos? Gênesis 1 a 11, ele faz parte de um bloco, né, de 6 mitos ali dentro, começando desde o primeiro mito da criação, o segundo mito da criação, o dilúvio, o tema dos gigantes, Babel. São 6 mitos ali dentro e que eles formam um bloco, colocando o dilúvio no centro. Então a preocupação é entender por que, ao falar das origens, onde estava situado o povo judeu. Então a perspectiva desses mitos que estão aí, 3 deles, Babel, dilúvio e Gênesis 2, 4b, 3, 24, Gênesis 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 4a, que é o primeiro narrativo da criação, que aquele Deus fez a luz e viu que era bom, e depois o mito do dilúvio e o mito da Torre de Babel, eu os classifiquei como sendo contra-mitos, dado que esses 3 textos, eles foram escritos na Babilônia, no período do exílio da Babilônia, e um pouco ali depois, a partir do 587, onde as lideranças judaicas foram para lá, e eles sem rumo, como diz, né, o Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, estávamos... Nos sentamos a chorar, né? Com saudade de Sião, como cantaram em terra estrangeira, como construir essa esperança ali, né? E não esquecendo de Jerusalém, isto é, não se esquecendo da origem. E ali, contra-mito em que sentido, então? Aí, nesse sentido, eles tinham lá, eles ouviam isso, e precisava de justificar para a sua identidade, né? O Jeremias era um profeta que dizia, vocês estão aí, vocês têm que pagar mesmo, vocês têm culpa, não são os seus pais, então vocês têm que reescrever a história. E estando na Babilônia, tendo o mito da criação, do Enuma Elish, que vai falar de Atirat e Apsu, que reflete mais ou menos o esquema da primeiro mito, e
O mito... Qual que é esse esquema mesmo, para a gente entender em que medida ele é contra-mito? Isso aí quer explicar. Então, lá tinha o mito da criação, que falava de Numa Elis. Dos babilônicos. Dos babilônicos, que tinha uma divindade, chamava Apsu, Tiamat, eles se casaram, eles tinham filhos, e geraram filhos. Depois há uma briga entre os deuses, os filhos de Apsu estavam incomodando o sono de Apsu, e ele resolve matar os filhos. Depois vem uma outra divindade, mata Apsu, depois mata Tiamat. É uma confusão do mito todo para dizer que daquele filho, disputa de poderes, morte, até que gera o Marduk, que é o mito, o grande deus da Babilônia, representado pelo deus Sol. Então, que vence Tiamat, que cria Tiamat, o mundo. que mata, aquela história toda. Então, diante desse mito, o povo ouvindo fala, e agora? E o nosso Deus, como ele é? Aí, o texto de Gênesis 1, 2, 4a é uma releitura em termos de oposição a esse mito, para dizer, o nosso Deus não é como esse Deus. Vou dar um exemplo. Marduk era considerado o Deus Sol. No mito da criação, coloca que o ser humano foi criado, que Deus fez o Sol. Correto? O Sol que está lá dentro, que representa o Marduk, ele não está no início do texto. Ele está lá no meio e foi criado junto com as luzes e os luzeiros. Significa, o povo judeu estava escrevendo isso, o nosso Deus é muito maior do que o Marduk. Segundo, o texto começa, a terra estava vazia, informe, estava vazia e vaga. Apsu, né, e Tiamat, na origem da palavra, significa vazia e o outro vaga. Para dizer, quando Deus cria, na contraposição, ele está dizendo o quê? O nosso Deus é a luz que ilumina toda esta realidade. E ele é muito maior. Isso é um dos contramitos dentro desse mito. Eu ia perguntar sobre a ideia do Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre tudo era vazio, quer dizer, não havia... Na verdade, ele está dizendo isso, que havia uma situação de penumbra, uma situação de luz, e que Deus, que já é luz... Está sobre essa realidade. Sobre essa realidade. E sobre a realidade babilônica, como se dizia a mitologia. Então, esse aí é um dos exemplos para dizer o nosso Deus é muito maior que tudo isso. Mas você falou de Babel também. Babel aí é outro esquema. Então, lá tinha os mitos da casa dos grandes deuses da Babilônia. Né? Tinha os zigurat, que é aquelas pirâmides todas que aparecem, construídas no Egito. E ali a minha proposta, então, é interpretar esse texto de Babel diferente do clássico. Qual que é o clássico que vai dizer? Babel, Pentecostes é um novo Babel, ali é a questão de línguas. E eu tento mostrar, comparando e estudando esses textos, que ali não se trata de línguas, não se trata, Babel não é multiplicação de línguas. E isso você pode olhar na semântica do texto, no uso, inclusive, das palavras, né? No texto hebraico, para dizer língua e linguagem, há uma diferença. Né? A língua português e a nossa linguagem, por exemplo, aqui agora é a linguagem teológica, a linguagem da ciência da religião, da teologia, perfeito? Isso, o hebraico tem uma palavra, que se diz shafat. E Lashon se diz no idioma. Então, ali o texto todo ele vai mostrar que Deus confunde, não é o idioma, Deus confunde a linguagem. Sim. E isso fica claríssimo, porque no capítulo 10, toda vez que se refere a uma tribo, fala, Deus criou Cã e a sua língua. Aí usa Lashon. E no 11, 1 a 9, usa Shafat. Deus desceu para confundir a linguagem. Então, aí, para mim, está claríssimo um contramito. Deus ali, na visão do judeu que está lá, está dizendo que Deus desce para acabar com os opressores, dispersar os opressores com os babilônios e colocá-los numa tremenda confusão do seu projeto. Então, Deus... Da sua linguagem. Da sua linguagem. Então. É o mesmo que aconteceu, se você quiser atualizar, lá no World Trade Center, né, quando Bin Laden e companhia destruiu, colocou em pânico todos os Estados Unidos e agora... O que fazer para prender Bin Laden? O que entrou em jogo ali? Foi a linguagem do neocapitalismo. Não foi a língua. Aliás, em World Trade Center se dizia que passava 150 mil pessoas por dia, inclusive brasileiros. Pois, mas enfim, tem um terceiro contramito, você dizia. A Babilônia, a Torre de Babel. Então tem a Torre de Babel que você comentava agora. Gênesis 1 e depois o dilúvio. E o dilúvio é para dizer que Deus vai recriar a condição humana.
E ele é um contramito para dizer a questão do Gilgamesh ali, tem toda a história, tem todo o dilúvio, como se aconteceu também. Tinha esse mito da epopeia de Gilgamesh, tinha um protegido, Utanapishtim, que tenta buscar a coisa da vida. Há uma destruição. Ali no livro, inclusive, eu coloco esse mito de Gilgamesh, da epopeia de Gilgamesh, junto também que recolhi o mito da recriação dos índios machacalis nossos aqui do Você vai sempre também puxando para a atualidade. Né? Tem que ser, não tem como, né, você entender isso aí. Sim. Então, inclusive nesse texto, na estrutura do Gênesis, o dilúvio ele é o texto central de Gênesis 1 a 11. Não é o primeiro texto da criação. É o dilúvio que ele está no centro. Bem, então, mitos então, são as narrativas da cultura babilônica, mitos, e também... E os contramitos são esses mitos que a cultura judaica produziu estando na Babilônia. Sim. E depois você vai ter aí dentro também os mitos que foram produzidos a partir daí. Sim. Eu acho que no próximo bloco a gente podia começar conversando sobre esse sentido do termo mito. Né? Porque ele também, ele nem sempre é bem compreendido. E a gente falando dessas coisas, assim, como assim a gente está falando de mito na Bíblia? Como é que é isso? Acho que você vai poder esclarecer a gente. Na conversa de hoje, aqui está o Frei Jacir, nós estamos falando sobre mitos e contramitos em Gênesis de 1 a 11. Nós vamos fazer um breve intervalo. Você já sabe qual é a primeira pergunta que nos aguarda. Até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o Frei Jacir de Freitas Faria, mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Nós estamos falando sobre mitos e contramitos no livro de Gênesis. E a editora Vozes nos deu de presente para você, alguns exemplares do livro que eu mostro aqui, As Mais Belas e Eternas Histórias de Nossas Origens em Gênesis de 1 a 11, Mitos e Contramitos. O autor, nosso convidado, está aqui. Você pode participar do nosso sorteio escrevendo para religare@tvhorizonte.com.br. Frei Jacir, acho que é importante a gente esclarecer o sentido do termo mito, né? Pode ser muito óbvio para muita gente, mas assim, o que é isso? Né? O que esse termo diz? Acho que primeiro dizer que não é mentira. Como se diz o Aurélio, né? Mito é mentira. Não, mito se trata de uma crença atemporal, de uma crença que está ligada à relação com o ser humano e colocar o ser humano em relação com o sagrado. E nessa relação com o sagrado, ele procura explicar a sua existência, ele procura encontrar resposta para justificar isso. Sim. Então, há várias definições, mas basicamente entendendo isso. É possível dizer de mito em textos bíblicos e contramitos também, como é a sua proposta, sem ofender de modo algum, não é uma ofensa à fé. De jeito nenhum. E aí você tem que compreender. Você pega um Caim e Abel que está aí, que na verdade trata da violência nas origens. Você vai pegar um mito de Osíris e Sete, que eram dois irmãos, que eram rivais. Então tem muito a ver aí também. Então, no fundo, Caim e Abel não é para dizer que Caim e Abel existiram como pessoas, tampouco Adão e Eva, que existiram como pessoas. Aliás, se existisse mesmo só os quatro, né, no final do mito de Caim, não precisaria dizer que Deus colocou um sinal para ninguém lhe pudesse matar. Quer dizer, o texto bíblico já responde isso. Então, a gente tem que ter cuidado para não fazer uma leitura fundamentalista dos textos bíblicos. Exato, porque uma leitura literal cria muito problema. Inclusive, para o debate, quem fica aproveitando disso para fazer um jogo com ciência, ciência explica, religião é uma fantasia. Enfim, acho que na nossa área, ciência da religião e teologia, nós temos profissionais que ajudam muito a desfazer esses mal-entendidos, né? A palavra Eva significa vida, né? A mãe dos viventes. Deus também é vida. Então, Evai, a mãe dos viventes. Javé é Deus da vida. Então, isso é muito interessante. É o jogo aí das palavras para dizer Deus está na mulher. Agora, historicamente, que pegou esse mito, dominou a mulher, aí é outras questões. Né? Enfim, que também merece muito estudo e a nossa área cuida disso também, né? Mas você vai pegar um Aristóteles que vai interpretar o mito da criação e depois vai julgar toda a culpa na mulher. Mas essa não é a intenção do mito na Bíblia. Eu sei que não é exatamente isso, não é, Frei Jacir? Mas por que essa leitura fundamentalista, digamos, essa leitura literal, não é, pegou muito mais do que
é uma leitura que ao ler o texto, entende os símbolos, os sentidos. Porque as pessoas, Flávio, eu acho que elas querem buscar fundamentos e as pessoas são inseguras quando você diz não é aqui o seu chão. Aí busca isso, né? E a leitura fundamentalista, ela nasce na passagem do século XIX, século XX, como uma rejeição ao método histórico crítico, que era a leitura bíblica, que vai nascer aí para mostrar que você tem que acompanhar a evolução do texto, compreender o texto na sua história. Então, vai nascer e depois isso lá, já no final do século XIX, XX, ali na igreja, nos Estados Unidos, vai nascer dizendo que a Bíblia não erra, a inerrância da Bíblia. Isso vai ser um dos princípios dentro do fundamentalismo. E os grandes textos que na leitura fundamentalista, que chega aqui no Brasil, por exemplo, e esparrama pelo mundo inteiro para dizer explicação dos dogmas e tudo isso, é Gênesis e Apocalipse. No Brasil, pegou mais força ainda o Apocalipse. Bom. Mas o Gênesis está sedimentado lá dentro. E voltando às mais belas e eternas histórias, né? Muitos símbolos, né, em Gênesis de 1 a 11. Você vai tomar, por exemplo, então, Gênesis, no segundo texto lá da criação, né, 2:4b a 3:24, você vai ter que entender ali como mito. E ali vai aparecer vários símbolos. A criação do homem e da mulher, feita pela costela, a questão da nudez, a questão da serpente, a questão do jardim. São várias simbologias que estão por detrás ali. Acho que a grande metáfora do paraíso, né? A saudade e a esperança de um paraíso perdido, de um paraíso que nós saímos, de um paraíso que Deus lacrou ali com o seu anjo para que a gente pudesse não mais voltar. Acho que não dá para falar de tudo, mas que símbolos você escolheria assim, para falar? Esse aqui eu não posso deixar de falar. Por exemplo, a questão do fruto proibido ali, o fruto da árvore do bem, da vida e do mal. Que o ser humano se vê diante de Deus, que é a vida, quando ele sai fora, ele come a fruta do que não é maçã. Isso também foi um erro lá de São Jerônimo, quando interpretou, né, equivocadamente o texto, não trata disso, né, porque aí fala do mal, da maçã, malum, e o povo entendeu como sendo, quando ele foi traduzir a Bíblia aí. Mas você pega a nudez que está ali, por exemplo, quando o ser humano sai do jardim, ele se vê nu diante de Deus. A nudez é porque os deuses eram apresentados nus com o símbolo da fertilidade. Então, quando o ser humano se vê nu, ele também se vê fértil. E ele tem medo de um outro que é maior fértil dele. Então, perder o paraíso é perder essa condição, é se colocar nessa condição de fertilidade. Isso é a vida adulta. Então, interpretar o estar no paraíso, o estado pueril da vida humana. E sair disso e se tornar adulto. E olha como é difícil ser adulto sem um ambiente da proteção. Mas eu quase entendo que isso não parece ser uma condenação. Não. É uma explicação da condição humana, não é isso o mito? Sim. E olhar nos olhares de Deus. Você toma a serpente que aparece ali, né? Que vem lá do aramaico, Jivai, que significa fazer viver. Na verdade, a serpente é uma contraposição a Javé, que é o Deus da vida. E os dois se colocam em contraposição. Então, manter-se no caminho de Deus, manter na vida, é o sonho do ser humano. E depois, quando ele sai do paraíso, explica a situação da condição humana, dizendo, por exemplo, que a mulher vai sentir as dores do parto, que a mulher vai ter que enfrentar o homem, ela vai desejar o homem e ele vai dominá-la. Olha que interessante, essa é a visão do jardim quando sai lá. Quando você vai para a Bíblia e anda mais adiante, num outro texto de resistência feito por mulheres, que é o livro do Canto dos Cânticos, diz justamente o contrário, que não é a mulher que vai, o desejo da mulher que vai correr atrás do homem, mas o homem que vai atrás dela. E que ela é o jardim aberto. O centro do livro do Canto dos Cânticos é isso. E que é uma releitura, no pós-exílio, também de contraposição a essa leitura, esse mito do Gênesis. Sim. Então, assim, que lugar tem, né? A gente está lá, abre, o texto bíblico começa, né, com o livro de Gênesis, mas de que maneira esse texto vai atravessando essa literatura, né, bíblica, né, que tem um lugar central assim, no conjunto dos livros da Bíblia? Ou só inicial mesmo? Ele dá aquela abertura, porque o objetivo é dizer que o Deus de Israel está ali, já está resolvido. O mesmo Deus que nos criou, ele faz parte de um paraíso, ele criou o mundo. Essa ideia ela vai perpassando, mas ela não é tão clara assim para dizer um texto, isso, aquilo outro. Esse que eu citei, por exemplo, Cântico dos Cânticos, ele é mais forte. É Canto dos Cânticos para dizer isso. E depois, ele, quando fecha a Bíblia no Apocalipse, aí é a relação claríssima. Eu digo que tem uma grande inclusão entre Gênesis e Apocalipse.
E qual seria? Em Gênesis você tem a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse você tem a árvore da vida no centro de Jerusalém. Gênesis é o jardim, o saudade do paraíso. Jerusalém é o novo Éden, o novo paraíso ali dentro. No Gênesis você tem a mulher, a Eva. Aqui você tem a nova mulher, depois interpretada como Maria. Aqui você tem a serpente, lá você tem o dragão. Aqui você tem um sonho de um paraíso e aqui você tem um retorno desse paraíso. Então, uma inclusão muito grande. Para mim, a Bíblia é essa grande inclusão e no meio você fecha com o livro de Malaquias, que fala do Elias vai voltar, que é o símbolo da vida no judaísmo, e abre com o Mateus, que fala a origem de Jesus, filho de Davi, que liga com a história, e ele também é a vida. Então, para mim, essa grande inclusão é passo por passo a toda a Bíblia. E o sonho disso vai aparecer sempre. Nos sapienciais, vai voltar isso. Eu fico pensando o quão importante, não é, enfim, ter acesso a essas informações, a essas experiências, porque esses textos nos atravessam cotidianamente. Não é? A gente escuta falar daqui e dali, sem esse cuidado com a leitura dos símbolos, né? Enfim. Como é que a gente faz, já para aprender mais sobre isso? Tem que estudar. Não é? Tem que fazer teologia? Tem que fazer teologia bíblica. Tem que primeiro ter um interesse por essa temática. Hoje nós temos vários cursos de teologia para leigo, né? Que a gente trata isso. Eu trago isso tudo em âmbito de faculdade, mas também quando trabalho com o povo. O ISTA é um lugar possível, o ISTA, que é a Faculdade dos Religiosos, né, de Minas Gerais, é a Faculdade de Filosofia e Teologia dos Religiosos, mas que é amplo e tem vários leigos estudando com a gente lá e fazendo, inclusive, essa ligação na teologia agora com a ciência da religião, para justamente poder desligar a teologia e ciência da religião e compreender esses mistérios da nossa vida. Não tem como. Então, o cristão hoje ele não pode ficar numa leitura ingênua, fundamentalista da Bíblia. Agora, não é tirar o mito, né? Sei. E o que é não tirar o mito? Não, porque nós precisamos do símbolo para viver. É manter essa esperança. Mas você saber colocar isso dentro de um contexto. E nós temos hoje, os mitos continuam, eles não fugiram. Comunicação, televisão, você quer coisa mais linguagem mitológica do que a propaganda? Você vê lá e vai lá e compra, né? E te engana, só que não é a mesma coisa. Você vê a roupa bonita, vai lá e compra, mas você ela fica feia. Mas primeiro teve todo o jogo mitológico. A criança tem uma linguagem infantil muito forte. E além da própria formação, através de cursos, como que vocês oferecem no ISTA, outros institutos de teologia em Belo Horizonte, da Igreja Católica, de igrejas protestantes e evangélicas, etc., também, né, estão oferecendo formação. Você também oferece até retiros, né, para discutir isso uma vez por ano, acho que no período de férias, né? Isso, já tem 17 anos, junto com uma equipe lá em Divinópolis, a gente propõe um retiro bíblico corporal de purificação. O título é grande, mas a gente escolhe sempre uma temática e a partir disso, durante uma semana, o grupo fica ali, a gente faz jejum, a gente trabalha uma temática, faz exercícios espirituais, né? Ajuda. E reflete sobre essas coisas. Por exemplo, nos últimos que nós fizemos agora, é sobre o Gênesis. E o próximo também vai ser sobre agora Caim e o dilúvio. Então a gente procura trabalhar essa temática, né? E a questão da Laudato Si do Papa, Francisco, que está muito ligado com isso. Sim. Então nós vamos trabalhar, rezar a partir disso aí. É um retiro muito interessante. Bom, para a gente tem que ficar atento, né? Você tem uma página que dá para acompanhar, né? Tem, na minha página pode acompanhar essas propostas de retiro, de curso, pode acompanhar a literatura, nós temos vários artigos expostos lá. Então, para acompanhar o Frei Jaci, você pode entrar no site dele, que é www.bibliaeapócrifos.com.br. Deixa eu falar mais uma vez do seu livro. A editora Vozes traz um presente para você, As Mais Belas e Eternas Histórias de Nossas Origens, em Gênesis de 1 a 11, escrito aqui pelo Frei Jaci, nosso convidado. Você pode participar do sorteio escrevendo para o nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Frei Jaci, um prazer. Espero vê-lo em breve para a gente falar sobre outros assuntos aqui. Prazer é todo meu e eu que agradeço pelo convite. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos nossos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.